Sinto realmente, vamos dar um instante. Acontece, travou porque fizeram chamada. Eu já dei o bloqueio na hora, mas trava. E tem toda a batalha espiritual que nós sabemos também. Vamos dar mais um minuto. Já estávamos com um grande grupo. Vamos voltar a rezar. Vamos voltar a iniciar a live. Vamos ver se o YouTube dispara também o chamado. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Carmo de Garabandal, rogai por nós, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós, Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está aí, voltamos, tivemos que subir um novo vídeo, vamos dar mais um instante e o nosso pessoal já vai chegando. Com paz, nada vai impedir de fazermos a formação desta noite. Bem, retomando, a live de hoje, a 22ª Escatom, os santos e a profecia do fim dos tempos, vai tratar Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, esta gigante da história da Igreja, provavelmente a maior mestre espiritual do século XIV. Vejam, analfabeta humanamente falando, mas que teve uma ciência infusa tão alta que chegou a uma perfeição de ciência, da ciência divina, como poucos na história da Igreja. Ela que é um dos 38 doutores. São 34 santos e quatro santas. Nascida em Sena, na Itália, no ano de 1347, aos 10 anos, ela teve a sua primeira experiência mística com a paixão do Senhor e pôde viver de uma forma sobrenatural, mística, de uma das formas mais intensas e únicas, o que se deu no Gólgota. Lembrando que ela era uma criança, tinha 10 anos. 10 anos. E Deus deu a ela a graça, já para suscitar uma alma devota, inflamada de zelo pelas almas, a graça de ter em si a paixão do Senhor, que vai se estender até os seus 33 anos, em 1380, quando ela morre, quando ela vai para a glória celestial. E se assemelhou de uma tal forma ao seu Senhor, aquele que foi a única razão da sua vida, nosso Senhor Jesus Cristo, junto, claro, com Nossa Senhora, e o amor que tinha pela Santa Igreja, que exatamente foram 33 anos, o mesmo número de anos do Senhor entre nós, antes da sua paixão, morte, ressurreição e glória. Santa Catarina de Sena marcou todo um tempo, trabalhou assim incansavelmente pelo fim do cisma do Ocidente, que foi a grande divisão que aconteceu no século XIV e a transferência do papado
para Avignon, tendo o pontífice em Avignon e um falso papa reinando em Roma. Foi uma coisa impressionante. E ela, com a autoridade de Deus, exortou o romano pontífice a voltar à sede de Pedro, que está em Roma. E Santa Catarina de Sena, de fato, a partir dali, deixou um testamento espiritual que marcou gerações inteiras. E nas suas experiências místicas, ela também teve visões claras sobre o fim dos tempos e o fim do mundo, que nós vamos compartilhar um pouco agora. Há um epistolário vasto, são mais de 300 cartas, de uma doutrina, de uma riqueza incomparável, alimento espiritual sólido, doutrina espiritual da mais profunda, sobre toda a ascese e a mística católica. É possível ter acesso a esse epistolário e há boas biografias sobre ela, particularmente a que a minha biblioteca católica lançou é de uma riqueza muito grande. Da Sigrid Undset. Está aqui nas minhas mãos. E o seu clássico, O Diálogo, eu creio que está aqui na livraria também. Esse é um dos maiores clássicos da espiritualidade cristã, da nossa tradição, que é mais do que necessário que nós leiamos se quisermos ter profundidade, se quisermos entender realmente como é a vida espiritual e o caminho de santidade. Não tem como não ler o Diálogo da Divina Providência de Santa Catarina de Sena. Bem, o que acontece é que o grande cisma, eu vou continuar baseando-me no Monsenhor Henri de Lacy, na sua obra A Conjuração Anticristã. O grande cisma do século XIV, o cisma ocidental, já na esteira ali do que viria na sequência, que foi o falso renascimento e a explosão de um neopaganismo enorme que preparou o advento da Revolução Protestante, primeiro a Revolução Humanitarista e depois a Revolução Protestante. Primeiro se nega a autoridade de Deus, depois se nega a autoridade da Santa Igreja Católica. Santa Catarina veio num século que não foi fácil, num século turbulento, num século extremamente difícil. E na sua luta por ser instrumento nas mãos de Deus para a unidade da igreja, ela confessou o seguinte ao seu confessor, o padre Raymond de Capuy. Ela viu o papado voltando à cidade eterna, saindo de Avignon e voltando à cidade eterna. E então ela confidencia ao seu confessor aquilo que Deus lhe mostrou sobre a infidelidade dos povos católicos, o castigo que essa infidelidade atrairia. Olha a situação da França. E a maneira como Deus iria responder a tudo isso. Vocês vão ver tanto quanto no que tange a Santa Hildegarda, como ela fala não num primeiro momento do fim do mundo,
do fim de todas as coisas, mas da promessa de uma grande renovação, e é o que está dentro de Garabandal, que amanhã nós vamos conversar um pouco com Rui Costa. Ela narra ao seu confessor, o Raymond de Capuy, o que Deus, o Pai, revelou particularmente a ela. São revelações particulares totalmente em acordo com as Escrituras e com a tradição da Igreja. Ela vem praticamente 150 anos depois de Santa Hildegarda. Ela diz: passadas essas angústias e tribulações, Deus purificará a Santa Igreja e ressuscitará o espírito dos seus eleitos por um meio que foge a toda a previsão humana. De quais angústias e tribulações está falando Santa Catarina de Sena? Daquelas que vivi em seus dias? Não era. Foi terrível. Vejam o Ocidente rachado, o Papa fora da Cidade Eterna, a Cidade Eterna desolada, com um falso pontífice no trono de Pedro. Ela tem que exortar o Papa a retornar a Roma e viu isso acontecer por graça e mercê de Deus. Mas ela está falando de angústias e tribulações daqueles dias? Nunca. Não é possível. Por que chegamos a esta conclusão de que ela não está falando de angústias e tribulações daqueles dias? Porque a maneira como ela acentua faz ver claramente que é uma coisa de proporções que naquele momento não se podia ver. É uma coisa de proporções universais. Vejam que nós ainda não tínhamos o descobrimento da América, não tínhamos a evangelização do Novo Mundo, nós não tínhamos ainda toda a situação de provação que a Igreja vai viver universalmente a partir do falso renascimento, da Revolução Humanitarista e depois Revolução Protestante, depois Revolução Francesa, depois Revolução Bolchevista, e agora a última e mais pesada, que é a síntese de todas, o condensamento de todas, essa revolução materialista ateia, diabólica que nós estamos enxergando, e o banimento, a tentativa do banimento de Deus e da civilização católica, desses entre 5 a 6 séculos de provações que identificou, que pronunciou Santa Hildegarda de Bingen. Então, angústias e tribulações aqui não eram de fato as daqueles dias, mas das que viriam no futuro. Das que viriam no futuro. Santa Catarina de Sena está falando de um tempo de verdadeira provação, que chegaria um tempo. Só que ela continua para o seu confessor: Deus purificará a Santa Igreja e ressuscitará o espírito dos seus eleitos por um meio que foge a toda a previsão humana. Quando eu falo para vocês que toda esta realidade escatológica, tudo que vai acontecer e que está previsto nas profecias marianas, de Paris até os nossos dias, é algo que ainda não aconteceu. Então, ninguém de nós tem uma descrição assim, pormenorizada, detalhe a detalhe, como se fosse um longa-metragem, um filme, de cada evento, de tudo que vai se passar. Isso não é possível. De tal maneira que, mesmo em nossos dias, uma excessiva vacinação do fim do mundo e não dos tempos, hein? Ainda não estamos no fim do mundo, mas estamos falando de fim dos tempos das nações pagãs. Foi isto no que nós batemos até hoje, o tempo inteiro, e em total consonância com o que nós estudamos até aqui,
e vimos ontem Santa Hildegarda, as profecias marianas, Santa Hildegarda, e o Beato Francisco Palau e Querer, e São Vicente Ferrer, São Vicente Ferrer, e todos que o queiram, nós vamos passar ainda por alguns santos, como nós vamos ver, por exemplo, duas beatas que serão essenciais. A beata Catarina de Racconigi e a beata Isabel Mori, a beata italiana Isabel Mori, muito interessante, de uma riqueza muito grande também o que vai se passar com ambas. Agora, quando eu falo que o fim das nações, o fim dos tempos, do tempo das nações pagãs, isso é muito claro. Ainda quem não entender é porque não quer entender. Quem não entender é porque não quer entender. As nações pagãs são aquelas que, que vieram pelo anúncio do Evangelho e que se converteram ao catolicismo. Eram povos pagãos. Não era o antigo Israel. E eram os últimos que passaram a ser os primeiros. É muito fácil, é muito simples. Eram os últimos que passaram a ser os primeiros. De tal maneira que, quando os judeus rejeitaram o anúncio do Evangelho, quando eles rejeitaram nosso Senhor, eles passaram a ser os últimos, que vão se converter ao final. E aqueles que seriam os últimos, que eram os outros povos, as outras nações, passaram a ser as primeiras. Foram evangelizadas, receberam a redenção, se tornaram católicas e passaram a ser a raça eleita. A nova e definitiva raça eleita. Portanto, assumiram aquele lugar que a priori seria dos judeus, da antiga raça eleita. Esse tempo foi um tempo de um grande florescimento espiritual. Esse tempo foi um tempo de grande florescimento espiritual. E nós tivemos, com tudo o que nós explicamos até aqui, a entrada dos séculos de desconstrução da civilização católica. Começando com a Revolução Humanitarista, o falso renascimento. Bem, a coisa aconteceu como nós já sabemos, e as nações que foram cristianizadas, foram alcançadas pela redenção, foram evangelizadas, paulatinamente foram se tornando pagãs de novo, que é o que nós temos em nossos dias. Tiveram a graça da redenção, tiveram a graça do anúncio do Evangelho, tiveram a graça, vejam o Novo Mundo, as Américas, tiveram a graça de receber o Evangelho, receber a doutrina católica, receber os sacramentos. E houve realmente um grande florescimento. Mas com todo o ataque do maligno, com toda a desconstrução que veio sendo feita, essas nações foram perdendo a sua consistência, o seu valor, a sua fidelidade à fé católica e à Santa Igreja. E hoje, a grande maioria delas está numa condição, de fato, de paganismo. Então, o tempo dessas nações florescerem e o tempo dessas nações produzirem os frutos para o Senhor foi dado até aqui. O que vai acontecer aqui é um grande chacoalhão, e
uma chance, de fato, de uma nova e e e surpreendente e grandiosa conversão. Mas o tempo, mais do que outra coisa, o tempo de estragamento da humanidade, o tempo de apodrecimento, o tempo de 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 baixeza dos nossos dias está chegando ao final. Eu pediria, por favor, que respeitasse o argumento aqui que nós estamos trabalhando. Nós temos uma linha e vamos continuar dessa forma, tá bem? Senão, eu pediria que fizesse o bloqueio, Rose. Se acaso não tivermos, temos uma linha e vamos continuar com a nossa linha. Se acaso realmente não entende o que nós estamos propondo, eu pediria que fizesse o bloqueio, não só uma breve suspensão. Nós estamos propondo uma linha de argumento muito clara, baseada. Bom, então, se quer alguma coisa mais espetacular, uma coisa mais fantasiosa, uma coisa baseada em outras interpretações, certamente aqui não é o lugar. Nosso canal não é o lugar. Não adianta forçar a barra, ok? Procurem algum outro canal, alguma outra coisa. Não adianta forçar a barra. Se vem forçando a barra já há um certo tempo e paramos por aqui, ok? Eu prefiro que deem o bloqueio. Já deveria ter sido bloqueado. Já deveria ter sido bloqueado. Nós estamos com uma linha e nós vamos seguir esta linha. Então, esse nome duplicado, eu peço que seja não só suspenso por 300 segundos, mas eu peço que seja bloqueado imediatamente. Estou tentando desenvolver aqui o argumento com vocês. É isso. Está chegando o fim do paganismo, do estragamento dessas nações, que recuaram na atenção que deveriam dar ao Evangelho. Recuaram na atenção que deveriam dar à sua fé. E vejam a Europa, a França em frangalhos, a França praticamente rendida ao Islã. Depois, a situação da Itália não é menos grave. Depois, a Espanha, a grande Espanha, o que se tornou. Em Portugal, Nossa Senhora fala em Fátima que o dogma da fé permanecerá. Em Portugal, o dogma da fé permanecerá. De tal maneira que Santa Catarina está falando não do fim do mundo, mas de fato de um tremendo corte, da promessa de uma grande renovação. Olha o que Deus mostra a ela: Deus purificará a Santa Igreja e ressuscitará o espírito dos seus eleitos por um meio que foge a toda a previsão humana. Escatologicamente, mesmo a grandeza do aviso e do milagre, segundo Garabandal, é algo que está muito acima de toda a nossa inteligência, de toda a nossa a capacidade de imaginar o que é isso. Quem de nós, de verdade, pode alcançar o tamanho do aviso que vai acontecer na grande iluminação das consciências, neste novo Pentecostes, no entendimento da glória de Deus, do seu infinito amor, da maldade do pecado, da ação do demônio? A coisa é tão alta, a coisa é tão grande, que não dá. É muito acima de nós. O que vai se dar durante o aviso, o que vai se dar durante o milagre, amanhã nós vamos conversar com o Rui Costa, é algo muito grande. Então nós temos aproximações. Agora, ao pé da letra, nós pintarmos o quadro, não tem como.
Então, Santa Catarina de Sena, recebe isso, que o que Deus vai fazer, o que ele vai, o que ele vai operar, ressuscitará o espírito dos seus eleitos. Por um meio que foge a toda a previsão humana, ela está dizendo: não queiram desenhar com cores precisas, porque é grande demais. A promessa de Garabandal é grande demais. Ela continua relatando a Raimond de Capui, seu confessor, o que Deus disse a ela. Escutem agora. Após isso, haverá na Igreja de Deus uma reforma tão completa e uma renovação tão feliz dos santos pastores que, ao pensar nisso, meu espírito se comove no Senhor. Não era para aquele momento, porque nós tivemos ainda uma situação grave. Quando vem o século XV, a situação do clero é extremamente complicada, e o Concílio de Trento, isto sim, imprimiu uma reforma do clero que foi estupenda, levada a cabo, por exemplo, por São Carlos Borromeu, que em Milão o que ele fez foi deixar provavelmente o clero mais piedoso, o clero mais santo, o clero mais douto do mundo em seus dias. Foi quando ele cria os seminários. Mas se ela fala, se Deus revela a ela que haverá uma reforma tão completa e uma renovação tão feliz dos santos pastores, do clero, que ao pensar nisso, o seu espírito se comovia, sinceramente falando, ela está falando do futuro, porque vai ser uma coisa de proporção universal. Renovação, renovação mesmo. Do que o grande aviso de Garabandal fala? Do que nós vamos depois entrar em outros santos. Falaremos da Beata Catarina de Raconide, impressionante. A Beata Isabel Mori, impressionante. O São Luís Maria Grignon de Montfort. E será uma renovação total. E aí sim, clero, pastores e rebanho, clero e leigos. Clero e leigos. De tal maneira que, feita esta renovação, um clero restaurado por Deus vai sustentar este rebanho que também foi restaurado na vivência santa e fiel à sua lei e à Santa Igreja. Continua a grande Santa de Sena, grande. Ela se comove. Assim como vos disse frequentemente em outras ocasiões. A esposa de Cristo está agora como que desfigurada e coberta de andrajos, de trapos imundos, de farrapos. Então ela tornar-se-á resplandecente de beleza, será ornada de joias preciosas e coroada com o diadema de todas as virtudes. A imagem da igreja, a esposa mística de Nosso Senhor, coberta de feridas, vestida com trapos, com andrajos, como Deus Pai descortina a Santa Catarina de Sena. É uma imagem que nós temos aqui diante de nossos olhos. Vejam, a igreja é indefectível, é bela, é santa. Só que está muito, a paixão da igreja está muito machucada por nós. Pelos nossos pecados, pelas nossas infidelidades, e especialmente do clero. O clero está machucando a igreja de forma pesada. Nós estamos machucando a igreja de forma pesada, de forma odiosa. De forma odiosa. Aquela visão que Nosso Senhor deu a Santa Maria Faustina Kowalska, que está no diário.
Então, a igreja ferida e coberta de andrajos, a sua de trapos, a imagem e semelhança de seu Senhor, a sua paixão. Está vivendo, sim, já uma parte da sua paixão. Não a parte mais crítica e maior de todas, que viverá no momento imediato, após no momento imediato antes do fim do mundo, que é lá para frente, mas ela já está vivendo a sua paixão. E como escatologicamente o avanço do desdobramento de tudo vai se dando por intensificação dos fatos, intensificação da, 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 da promessa de Deus, por intensificação daquilo que deverá ser vivido pela igreja, o grau de sofrimento da igreja nesse momento é o maior da história. Não houve nenhum outro momento da história da igreja em que ela sofreu como está sofrendo em nossos dias. Só que é um sofrimento de uma ordem única. Talvez vocês possam dizer assim, mas, padre, e os 3 primeiros séculos? Ah, bem, foi uma enxurrada de mártires que fecundaram as gerações de católicos. Mas agora, como Bento XVI tão bem frisou, é um martírio de outro tipo. É um martírio de branco, porque não de sangue, mas de uma crueldade e de uma nefastidão que é banir a igreja do mundo, da vida em sociedade. É afastar aqueles que pertencem a ela e são convictos de pertencer a ela da realidade do convívio social. Se você se identifica como católico, você deve ser jogado fora, mas se identifica por vida, por vivência, por convicção, por fé, por moral. Sou a favor da vida, sou a favor da família, sou a favor do matrimônio homem e mulher. Sou a favor da insolubilidade do matrimônio. Sou a favor da sacralidade da vida desde a sua concepção até o seu declínio natural. Sou a favor, sou pró-vida. Creio na santidade, creio na vida eterna. Bem, basta viver isso para valer, que já é o primeiro pré-requisito para ser deletado, para ser jogado fora. Ora, se vier com aquele discurso banal, com aquele discurso superficial, se vier com aquele discurso carameloso e camaleônico, eu sou católico, mas eu não concordo com tudo que a Santa Igreja ensina. Eu sou católico, mas isso aí eu não aceito, que é discurso tipicamente herético e apóstata. Aí você se dá bem. Quer dizer, você vai mudando de cor conforme o ambiente. A igreja, a esposa de Cristo, está como que desfigurada e coberta de andrajos. Da parte do clero, enormemente. A principal coroa de espinhos enterrada na cabeça de Nosso Senhor é da nossa parte. É da parte do clero. Até porque quem se identifica com a cabeça do corpo místico somos nós. Quem está enterrando uma mais que uma coroa, uma touca de espinhos daquela no corpo místico de Cristo, na cabeça do corpo místico de Cristo, que é a igreja, somos nós. Somos nós, o clero. E aí nós temos visto o que está acontecendo. Defesa, apologia ao homossexualismo. Defesa e apologia da nova ordem mundial. Defesa e apologia do comunismo. Infiltradíssimo na Santa Igreja.
defesa e apologia de falsas doutrinas, defesa e apologia de, de uma única e falsa religião universal, defesa e apologia da supressão da própria Santa Igreja Católica, miscelânea, a maldade do, do ecumenismo como forma de livrar-se da Santa Igreja, da única Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da relativização de tudo. Está aí. Santa Catarina viu. A esposa de Cristo está agora como que desfigurada e coberta de andrajos, feridíssima. Mas então ela completa, então ela tornar-se-á resplandecente de beleza, estará ornada de joias preciosas e coroada com o diadema de todas as virtudes. É o que vai acontecer com a grande renovação. Do que São Luís Maria Grignon de Montfort mais tarde falará 3 séculos mais tarde, do reinado de Maria. 3 séculos mais tarde, de Santa Catarina de Sena, é claro. Mas olha as visões que ela teve. Olha as revelações particulares da grande doutora de Sena, a grande doutora mística. Ela viu o que aconteceria e viu que virá de fato um tempo de uma beleza, de um esplendor, de uma santidade excepcional, que é o que nos aguarda. A promessa é esta, e os comentaristas mais sérios que nós temos todos tocam nesse ponto. Todos tocam nesse ponto, de uma vasta literatura, que aliás já apresentei e venho apresentando para vocês. Tocam nesse ponto, como o próprio Luiz Dufart, que escreveu sobre La Salette. Exatamente isto. Concordam todos os santos que haverá esse corte do tempo do paganismo, do tempo do estragamento da terra, do tempo do apodrecimento moral e espiritual. Haverá esse corte. E as nações que um dia foram católicas, que se entregaram à paganização, vão ser limpas, vão ser purificadas e vão ser fecundadas novamente pelo Senhor para um novo tempo. Porque Deus quer salvar. Vamos ser muito claros. Se o fim do mundo viesse hoje, a colheita seria complicada. Se o fim do mundo viesse hoje, a colheita seria complicada. É por isso que Deus dará essa cartada. Vai cortar o tempo da paganização. Vai fazer um milagre de um novo florescimento. Através de quem? De Nossa Senhora. O triunfo momentâneo, não o definitivo, mas parcial, do seu Imaculado Coração, que nós já veremos. Continua a grande santa de Sena. A multidão dos povos fiéis, a multidão dos povos fiéis. Então, nações inteiras que serão, de novo, reflorescidas pela graça e misericórdia de Deus. É o grande, é o aviso e o milagre. A multidão dos povos fiéis à igreja, atraídas pelo bom odor de Jesus Cristo, retornarão ao aprisco da catolicidade e se converterão ao verdadeiro pastor e bispo de suas almas. Um só rebanho e um só pastor. A plenitude da igreja, um pontífice muito santo. É nisto que a beata Catarina de Racconigi tocará. Não quero adiantar, mas é nisto que ela tocará.
tanto quanto a Isabel Mori, a beata Isabel Mori. Mas, de fato, aqui, a grande Santa Catarina de Sena, ela está dizendo que vai ser um tempo de uma santidade tão excepcional que o bônus odor Christi, o bom perfume da santidade vai inundar o mundo. Nós teremos sim um grande reflorescimento. Teremos. É promessa do Senhor. E recordado agora em todas as profecias, em todas as aparições marianas. Todas as aparições de Nossa Senhora. Isto é evidente. Não correspondido, aí viria ou virá um enorme e grande castigo. Mas cremos que vai haver a correspondência. Porque haverá um tempo de paz e prosperidade para a Santa Igreja. Um tempo do reinado de Nossa Senhora. Agradecei, pois, ao Senhor, ela continua, por essa profunda calma que Ele se dignará de conceder à Igreja após essa tempestade. Só um detalhe. Vamos ser muito, muito concretos. Aqui, Santa Catarina de Sena, que não teve contato com os escritos de Santa Hildegarda de Bingen, 150 anos depois, não teve contato. Ela termina dizendo: agradecei, pois, ao Senhor por essa profunda calma que Ele se dignará de conceder à Igreja após essa tempestade. O que fala Fátima? O que falou Santa Hildegarda? Que o mundo ficará perplexo, como depois de uma tempestade tão violenta e jamais vista antes, se chegará a uma plenitude de paz e a uma serenidade tão perfeitas. A mesmíssima mensagem entregue a Santa Catarina de Sena, a mesmíssima mensagem que foi entregue a Santa Hildegarda com um outro aprofundamento, cada uma recebeu de Nosso Senhor um aprofundamento distinto, mas do mesmo conteúdo. Aprofundamento distinto, uma clareza, uma revelação particular do mesmo conteúdo com formas distintas. Mas é uma coisa impressionante como até as palavras são semelhantes. Até as palavras são semelhantes. De tal forma que a unidade de mensagem entre ambas nos impacta. E foi o que disse Fátima. Deus se dignará de conceder à Igreja uma profunda calma após essa tempestade. O tempo de paz que Nossa Senhora vai lembrar em Fátima. Então, o que nós esperamos? Exatamente isso. Os fatos vão se adiantar, a coisa vai engrossar, eu repito, quantas vezes for preciso, ainda vai engrossar, engrossará razoavelmente, para não dizer muito, antes da intervenção de Nosso Senhor através de sua mãe. E nós teremos o que está prometido em Garabandal e que foi visto por Santa Hildegarda de Bingen, Santa Catarina de Sena e tantos outros santos, e São Vicente Ferrer, e o Beato Francisco Palau e Querer, e as duas beatas que ainda vamos voltar e assim por diante. Qual que é a nossa expectativa? É que os fatos se adiantem.
que realmente a coisa acelere e que nós tenhamos, então, dentro de um período que nós vamos testemunhar o fim desses tempos das nações pagãs, do estragamento do mundo e a renovação de todas as coisas, a começar pela Santa Igreja. É isto que nós esperamos. Por isso que não é uma mensagem de terror, por isso que não é uma mensagem de tristeza, por isso que não é uma mensagem de desespero, por isso que é a mensagem de esperança. Por isso que é a mensagem de esperança. E amanhã nós vamos termos este momento com o seu Rui Costa. A Rose vai postar aqui o link, porque não vai ser aqui no canal, mas depois nós vamos subir a live aqui para o canal também. Nós vamos conversar um pouco. Ele tem uma grande experiência. E ele é o responsável pelo apostolado de Garabandal em Portugal. Alguém que tem muito a falar conosco sobre isso. Vimos aí a grande Santa Catarina de Sena, como é belo, como é perfeito e como bate com Santa Hildegarda e como bate com a revelação, com as escrituras. E o que ela está falando é do que nós esperamos mesmo, essa chacoalhada e essa renovação. Vamos terminar por aqui. Rezarmos e amanhã vai ser mais cedo, em 8h30. E aguardem o link onde nós vamos nos encontrar, embora depois nós vamos subir para o canal aqui a live com o Rui Costa e o apostolado de Garabandal. Vamos rezar. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro, de vós me vale, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propício de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora do Carmo de Garabandal, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então fiquem atentos, amanhã umas 8h15, até antes a Rose e o Carlos já vão jogar o link. Nós vamos entrar com uma chamada nossa aqui no canal, e dentro desta nossa chamada vai estar o link remetendo vocês para onde vamos estar com o Rui Costa, com o seu Rui Costa. E depois a gente sobe para cá esta mesma live, está bem? Nós nos protejam, um abençoado descanso. Amanhã é a primeira sexta-feira do mês. Quem puder, vá à Santa Missa. E quem puder, faça a primeira sexta-feira do mês. Se não começou, comece 9 seguidas. E aí com tudo o que é preciso fazer, mas principalmente comunhão reparadora. Nossa Senhora os proteja. Até amanhã.